Amém. Deus é bom. Amém. Podem lançar o primeiro slide. O tema que o nosso pastor ele preparou para este mês é Deus, a sua existência, atributos e nomes. É um tema tão vasto, tão grande, que é de alguma forma impossível de nós o podermos abarcar, nem numa pequena parte, mas eu vou procurar nesta manhã fazer algum esforço para poder pelo menos partilhar convosco de algo que nós encontramos na palavra de Deus a respeito desta realidade e que verdadeiramente uns de nós possamos rever, possamos ter reforçada em nós estas convicções, estas verdades que animam o nosso ser, que não nos tornam arrogantes nem superiores em relação a quem quer que seja, porque são verdades que não são apenas para nós, também não são verdades de nós, ou seja, não são verdades que nós criamos, que nós imaginamos, que nós inventamos, mas são verdades que o Deus, que é o Deus verdadeiro, Ele nos comunicou, e de alguma forma nós podemos dizer que são verdades de nós, porque elas são a verdade daquilo que esta verdade realizou nas nossas vidas. Porque quando nós conhecemos que Deus, Ele é uma realidade, de que Deus, Ele existe, e conhecemos o Deus que existe, porque é possível nós conhecermos o Deus que existe, nós não ficamos da mesma maneira, nem continuamos a ser as mesmas pessoas. Há um processo na nossa vida, há um desenvolvimento, ainda não somos obras acabadas e terminadas, ainda somos como capelas imperfeitas, mas Deus ministra na nossa vida e continua a ministrar de tal maneira que nós continuemos no processo de desenvolvimento, que ao conhecermos a Ele e sabendo que Ele nos conhece a nós, vamos nos desenvolvendo e Ele nos vai transformando para que sejamos aquilo que Deus, Ele quer para cada um de nós individualmente. E nenhum de nós nesta manhã é indiferente diante de Deus. Da nossa parte pode haver alguma indiferença, alguma apatia, e até poderei dizer mais, poderá haver algum receio em relação a Deus. Mas da parte de Deus, Ele está profundamente interessado em cada um de nós. E não fomos nós ou alguém que nesta manhã marcou um encontro com Deus para nós, mas foi o próprio Deus que nesta manhã marcou o seu encontro com cada um de nós individualmente. Vamos lá ver se isto passa, se o comando funciona. Se não, ia funcionar porque isto é novo. Ajudem aí. Ok. Primeira questão. É possível provar que Deus existe? Ok, isto à vista já não é aquilo que era. Embora isto às vezes resolve-se com um bocadinho, pôr ali a letra um bocadinho maior, mas nem sempre eu faço isso. É possível provar que Deus existe? No meu entender, sim, é possível provar. Eu poderia dizer de uma forma assim atalhada logo, provai e vede. Foi Jesus que disse, ou seja, nós podemos provar, não apenas provar no laboratório, não apenas provar intelectualmente, não apenas provar em termos de raciocínio, não apenas provar através daquilo que vemos ou ouvimos, embora quando nós provamos Deus na nossa própria vida, e eu tenho um livro muito interessante que eu não vou aqui descrever, de alguém que nasceu num lar agnóstico ou ateu, o pai dele foi o fundador do Partido Socialista em França, a família era absolutamente, naquele tempo, fazia parte de uma situação, de uma postura em termos de ateísmo ou agnosticismo, nada no seu desenvolvimento em termos pessoais de alguma maneira poderia indicar que ele iria alguma vez, porque não fazia parte, ou seja, não estava dentro da sua agenda, a questão de Deus estava arrumada, nunca ela tinha sido tratada na sua família, até que houve um amigo que marcou um encontro com ele numa determinada rua em Paris, e a situação que aconteceu é que ele foi a esse encontro, e nesse encontro, e desculpem aqui a situação porque alguns poderão ficar meio incomodados com a situação, eu também fico um bocadinho, mas para Deus não há esses incómodos. A realidade é que ele entrou numa capela. Ao entrar na capela,
de alguma maneira, sem ele ter ouvido ninguém, Deus se manifestou na vida dele instantaneamente. E quando ele saiu da capela, sem ter dito uma palavra, sem ter ouvido uma palavra, ele sabia que Deus existe. E o título do livro é Deus Existe, Eu Encontrei-o. Nesta manhã, cada um de nós já teve o seu encontro, e quem ainda não teve, nesta manhã, é a manhã do seu maior e melhor encontro com aquele que é a pessoa mais amorosa, mais gentil, mais bondosa, mais extraordinária, mais incrível, mais excelsa, maior do que tudo aquilo que nós podemos pensar ou imaginar, e não o podendo ver, Ele está aqui no nosso meio e Ele quer que cada um de nós tenha um encontro pessoal com Ele, para que nós não vivamos sozinhos, para que nós não vivamos entregues a nós próprios, única e exclusivamente, mas para que nós vivamos numa atitude de fé, de confiança irrestrita na sua pessoa, porque sabemos que onde quer que nós estejamos, Ele está conosco, porque Ele nunca, 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 nunca nos abandona. Bom, eu quero dizer, porque eu sei que hoje há muitas pessoas aqui, ok? E algumas pessoas são assim, um bocadinho, devem ser. Eu também sou. Vocês veem-me aqui em cima do púlpito assim desta forma, mas a minha relação pessoal eu sou assim um bocadinho, pô, inibido. Estou um bocadinho melhor porque às vezes a idade faz milagres. Então agora eu já... Agora até me... Às vezes é bom abrir assim um parênteses. Eu agora até me admiro com os meus alunos. De repente eu dei-me conta de que antes os meus alunos olhavam para mim e viam o pai. Eu não sei como é que é o pai deles. O que eu sei é que eles mantinham um respeitinho comigo, que aquilo era... E eles agora mantêm o respeito. Mas hoje eles olham para mim e já não veem o pai. Quem é que eles veem? O avô. Autêntico. Eles veem o avô. E já tenho incrível. Eu disse, mas o que é que está a acontecer comigo? Eu tenho alunos a passar à frente da porta da sala de aula, normalmente dou aulas com a porta aberta, que é para o ar poder correr e tal. E alunos a passar e dá de fora. O que é que está a acontecer comigo? Porque eles, alunos e sem ser alunos. Outros entram lá e dizem, professor, eu posso entrar? Podes. Este ano, no primeiro dia, eu falei aqui uma vez nele, de um aluno que, quando eu entrei dentro da sala de aula, ele perguntou para mim, então, professor, está tudo bem? E eu disse, bem, tudo não está. Mas quando eu chegar ao céu, vai estar tudo bem. Hã? O professor acredita no céu? Eu acredito. Então, mas por que é que acredita no céu? Eu acredito no céu porque a Bíblia diz que há céu. E ele diz, o professor acredita na Bíblia. Acredito na Bíblia. Então ele diz assim, eu fico muito feliz. No primeiro dia de aulas, ele entretanto saiu daquele curso e teve que ir para um outro curso mais ajustado ao perfil dele. E entretanto, no primeiro dia de aulas, ele entra, fica à entrada da porta, para eu lhe dar a autorização, diz, professor, posso entrar? Eu disse, podes entrar. Ele entra e deu-me um abraço e ia-me esmagando o esqueleto. E eu cá para dentro dizia assim, como é que é possível? Os meus alunos estavam todos com os olhos assim esbugalhados a olhar para mim e ele com um abraço, eu disse, professor, estou muito feliz por o encontrar. Eu disse, alguma coisa diferente está a acontecer comigo. E é mesmo. Já não sou o pai que eles veem, agora é o avô. Ok. Mas a grande realidade é que eu queria dizer ninguém fica incomodado com o meu vozeirão. Se alguém ficar incomodado com o meu vozeirão, eu peço logo desculpa, ok? Porque eu quando entro assim numa situação, você já deve perceber como é que é quando é dar aulas, né? Mas aquilo, quando entra, aqui é diferente. Não, aqui é mais. Lá, com a situação vai-se, há ritmozinho e tal, mas aqui não. Aqui é outra matéria, aqui é outro conteúdo e, uau, é um conteúdo fantástico. Não é apenas quando nós cantamos um corzinho e dizemos ou ya, ou assim qualquer coisa parecida com esta, mas quando pregamos também, em vez de dizer amém, dizemos já, pronto, ok. Então é possível provar? É possível provar. A primeira referência bíblica que eu tenho colocado ali, e não seria necessário abrir, mas nós podemos abrir, até para comprovar,
porque tudo aquilo que nós falamos procura que esteja respaldado na palavra de Deus. E então aquilo que nós encontramos na abertura da Bíblia, não sei se aqui todas as pessoas sabem o que é uma Bíblia. Olha, uma Bíblia dos anos 20, 19, 18, era um livro de capa preta. O que é uma Bíblia? É um livro de capa preta, diziam as pessoas. Esta é a minha Bíblia há 40 anos, pelo menos. Talvez menos um ano, assim, mas há 40 anos. Felizmente encontrei alguém que me fez uma restauração fantástica e eu guardo como... Já não é minha, é da minha filha, porque eu já lhe ofereci, mas estão a ver. Oferecia como uma condição. Eu posso continuar a usá-la até que Deus me leve. E ela disse, está bem, pai, pronto, ok. Tem já lá a dedicatória, tem tudo, é a Bíblia dela, mas é a Bíblia que o pai usa. Ok, hoje nós temos... Bíblias para todos os formatos, com N linguagens diferentes, com capas coloridas, algumas até tipo calça de ganga. Ok, são novos tempos e obviamente só apenas traduzem uma realidade. A Bíblia é para todos os dias, é para todas as épocas, é para todas as culturas. Não importa qual é o aspecto exterior que tem, mas isso é importante. Porque significa que não é apenas para um determinado grupo de pessoas com uma determinada estética, é para todas as pessoas, sejam mulheres, sejam homens, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, sejam adultos, portugueses, africanos, americanos, seja qual for, é a Bíblia. A Bíblia o que é? É a palavra de Deus. E nós sabemos que é a palavra de Deus porque ela diz que é a palavra de Deus. Nós sabemos que ela é a palavra de Deus porque ao vivê-la nós descobrimos que ela de facto é a palavra de Deus, porque aquilo que ela diz acontece e não poderia acontecer se Deus não estivesse na palavra, com a palavra e sendo a palavra para que ela se traduza na realidade da nossa própria vida. Mas nós já sabemos acima de tudo porque houve um homem, que não era apenas um homem que viveu entre nós e que se referiu a ela como palavra de Deus, a sua própria palavra. E este primeiro texto diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. É assim que a Bíblia abre. Não havia outra possibilidade. Não há ninguém que encontrasse uma melhor abertura para o texto bíblico da palavra de Deus do que dizer, no princípio Deus criou o céu e a terra. Podemos dizer todos juntos? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Todos juntos ao mesmo tempo? Deus criou o céu e a terra. No princípio. Então vamos lá dizer outra vez. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E este princípio no qual Deus criou o céu e a terra, ele se tem perpetuado ao longo das eras e Deus ainda hoje quer que no princípio da nossa vida Ele seja o nosso Deus. E nós estamos aqui porque no princípio, no meio e no fim da nossa vida está Deus, e estando Deus não há fim. Há uma eternidade com Ele para todo sempre, porque nós não consideramos que a morte seja um ponto final, é apenas uma passagem, porque nós fomos criados nele, não para vivermos para a morte, mas para vivermos para uma eternidade, com vida com abundância aqui, e com vida eterna já aqui e para todo o sempre. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E nesta manhã, este dia, este momento, pode ser o teu princípio com Deus na tua vida, porque poderás ter tido muitos princípios com muitas situações e circunstâncias, mas nesta manhã, o maior de todos os princípios, que nunca mais acaba, nem nunca mais fenece, nunca mais termina, é aquele quando nós começamos com Deus. Não importa o que ficou para trás, não importa o que fizemos, não importa o que fomos, não importa o que aconteceu, não importa como nascemos, não importa onde nascemos, não importa por onde fomos. O que importa é que quando nós pomos e deixamos que Deus ponha, porque é muito mais deixarmos que Ele ponha do que nós pormos, é deixarmos que Ele ponha um novo princípio. Um princípio com Deus. É o princípio de uma vida segundo o plano e o propósito que Ele tem, que é o melhor propósito. Depois o outro texto que nós temos é o Salmo 19.
Eu vou demorar um bocadinho, porque nesta Bíblia não é que eu não... Alguns livros às vezes já não posso mentir, não é? Mas Salmo 19, eu gostaria de ler para vocês. Estamos já acerca da pergunta, é possível provar que Deus existe? E eu gostaria de ler para vocês o seguinte. No Salmo 19 está escrito: os céus expressam a glória de Deus, e o firmamento demonstra a obra das suas mãos. Cada dia transmite mensagem ao dia seguinte, e cada noite compartilha conhecimento a outra noite. Não pronunciam discursos nem palavras, nem fazem ouvir a sua voz. Contudo, a sua mensagem vai por toda a terra, até às suas extremidades. O sol mora nos céus, que Deus fez como uma tenda para ele. Atravessa o firmamento levantando-se, radiante como um noivo para o casamento, jubiloso como um atleta, preparando-se para a competição. Atravessa o céu de ponta a ponta e nada se pode furtar ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e consola a alma. Os mandamentos do Senhor merecem toda a confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os regulamentos do Senhor são justos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é límpido e esclarece a mente. O temor do Senhor conduz a uma vida reta e permanece para sempre. O Senhor julga sempre de forma justa e perfeita. Não vou ler o resto do Salmo. Gostaria de ler ainda mais uma série de textos nesta manhã, mas no início diz que os céus expressam a glória de Deus. Vocês sabem que a prova da existência de Deus anda convosco, permanentemente. Porque se nós podemos ver a glória de Deus no firmamento, se nós podemos ver a glória de Deus no planeta Terra, se nós podemos ver a glória de Deus nos astros, podemos ver a glória de Deus no mar, podemos ver a glória de Deus para onde quer que nós olhemos, acima de tudo, nós podemos ver essa glória, essa majestade, essa omnisciência, essa inteligência suprema em nós mesmos. Sabem porquê? Porque nós até pensamos, e até achamos que pensamos bem, só que não sabemos como é que pensamos. Pensamos. É mais ou menos como a ideia do telemóvel. Usar o telemóvel usamos, mas não sabemos como é que aquilo funciona. Mas muito mais elaborado do que um computador ou do que um telemóvel, é esta caixita que aqui está aí em cima. E ela nos prova que ela, se para fazer... Há um argumento muito simples. Alguém poderá conhecer mais ou menos banal. Para mim não é nada banal. Mas cada um fica com a opinião que entender. Mas acho que é razoável. Se eu for pela praia e encontrar um relógio caído, aquilo que eu vou pensar não é que as forças das marés, a força da erosão do vento, as areias que se juntaram e criaram um plano e conceberam-no e realizaram-no, e o relógio apareceu através dessas forças. Não vou acreditar nisso. Eu vou pensar que alguém perdeu o relógio. E que esse relógio, ele é a invenção e a criação e o resultado do labor de um relojoeiro. Como é que é possível eu olhar para mim próprio e ficar a pensar que para que eu tenha este relógio houve um relojoeiro que tinha uma inteligência muito maior do que aquela que eu tenho, porque eu não saberia construir um relógio, nem fazê-lo e ele dar... Este às vezes não dá, é cebola, não dá tantas horinhas certas, mas também se acerta, não é? A grande realidade é como é que eu posso pensar isso a respeito de um relógio, olhando para mim, eu acho que sou obra do acaso. Nem que seja de milhões e milhões e milhões e milhões, que eu não sei o que é isso. Não, nós somos criação. Deus nos criou. Deus, Ele é o Criador. Depois nós temos ainda, eu gostaria de ler, porque algumas pessoas podem dizer, bom, mas isso tem a ver com aquilo que existe à nossa volta, e ali não está, mas eu devia ter posto. Mas se nós lermos o Salmo 139, não vamos lê-lo todo, vamos só ler a partir de uma parte que eu espero encontrá-la, a partir do verso 13, que diz assim, é o salmista a falar.
E ele diz: tu criaste-me, Senhor, toda a estrutura do meu ser foi formada por ti, mesmo no seio da minha mãe, por isso eu louvo-te pela forma maravilhosa e admirável como sou formado. Quando penso nisso, não posso deixar de afirmar: de uma forma maravilhosa me criaste. Logo nos primeiros momentos do meu ser, quando só tu sabias que me estavas a formar, já aí o teu poder criador intervinha. Os teus olhos viram o meu corpo em formação, e no teu livro tudo ia sendo registado, tudo ia se realizando segundo estava programado, mesmo antes de eu começar a existir. Quão precioso é Deus conhecer que estás a pensar constantemente em mim. Não posso contar os teus pensamentos, pois seriam mais do que a areia. E quando eu acordar, ainda estás comigo. Gosto particularmente desta última parte, nesta tradução, que eu não sei se é igual à outra, senão que não comparei. Mas agora, de repente, estava a dizer: quando eu acordar. Será que é a situação de que quando eu adormeço? Ou será que é quando eu partir e acordar, eu ainda estarei contigo? Ok, mas aquilo que aqui diz e que eu gostaria de encontrar é: de uma forma maravilhosa me criaste. De uma forma maravilhosa me criaste. Podemos dizer todos juntos? De uma forma maravilhosa me criaste. Não estamos agora a falar daquilo que o salmista disse, mas daquilo que nós podemos dizer. Como dizia o pastor Álvaro, nós temos palavra para orarmos. E neste texto, esta é uma declaração que diante de Deus nós podemos proferir como salmista a nosso respeito. De uma forma maravilhosa me criaste. Uma vez mais vamos dizer: de uma forma maravilhosa me criaste. Isso comigo não é muito verdade, porque eu tenho um nariz muito comprido. Não é verdade porque eu não tenho cabelito louro. Não é verdade porque eu não tenho um cabelo assim mais. Não é verdade porque isto ou por aquilo. Pois é. É que quando nós não somos capazes de dizer isso a nosso respeito, Deus diz: de uma forma maravilhosa eu te criei. De uma forma maravilhosa eu te criei. E sabes o que é que eu aconselho? E a palavra de Deus, ela aconselha, e eu apenas posso corroborar, é que tu não tenhas um modelo da tua vida naquilo que diz a revista Vogue, e mais meia dúzia delas, das quais eu não conheço o nome. Aí também há Ola e há não sei mais, e tal. Que não sejam elas a ditar a maneira como tu te vês e tu te olhas, porque mais atraente do que todas elas, até digo mais, não precisas de Photoshop para nada. As pessoas gostam muito do Photoshop, porque aquilo dá um brilhozinho, tinha as pintinhas aqui e acolá. Oh, tão bonita que eu estou. Ou tão bonito, isto agora já não é só bonito. Bonitas e bonitos. Mas para lá de aquilo que determinados meios são capazes de tentar nos influenciar e daí nos desvalorizarmos, é aquilo que Deus diz, porque de forma maravilhosa Ele nos criou. E agora damos um salto para o Novo Testamento e vamos ao livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 18 em diante, que diz assim, 18. É a respeito de Paulo. Vamos começar no versículo 19. Então convidaram a Paulo a ir ao Areópago e disseram: podemos saber que nova doutrina é que estás a divulgar? Pois andas a dizer coisas espantosas para os nossos ouvidos. Desejamos saber do que se trata. Convém explicar que todos os atenienses e também os estrangeiros residentes em Atenas passavam o tempo a discutir as novas ideias que iam aparecendo. Paulo, pondo-se em pé diante deles no Areópago, falou-lhes assim: gente de Atenas, vejo que vocês são muito religiosos, pois ao passar pela vossa cidade reparei em muitos altares e um deles tinha até a inscrição ao Deus desconhecido. Afinal, têm andado a adorá-lo sem saber quem ele é, e por isso quero falar-vos agora acerca desse mesmo Deus. Foi ele quem fez o mundo e tudo quanto há nele, e uma vez que é Senhor do céu e da terra, não vive em templos feitos por mãos humanas, e nem sequer precisa que os seres humanos lhe façam seja o que for.
Ele próprio é quem dá a todos a vida, o ar que respiramos e tudo o resto de que precisamos. Criou toda a população do mundo a partir de um só homem e espalhou as nações por toda a face da terra, fixando os tempos do mundo e as fronteiras da sua área de habitação. Criou. Paulo estava em Atenas, foi levado ao Areópago, pediram para que ele falasse acerca daquilo que ele estava a comunicar, a transmitir, que era uma novidade para eles, e ao contrário das divindades que eles tinham, que eram divindades de pedra, de barro, que eles construíam com a sua imaginação, ele encontrou um altar vazio, no qual estava escrito ao Deus desconhecido. Nos dias de hoje nós temos muitas pessoas que são profundamente religiosas, mas para eles Deus não tem forma, de alguma maneira, neste sentido, nem conteúdo. É um Deus desconhecido para eles. Alguns até podem, de alguma forma, ter alguma ideia que projetam acerca de Deus, mas continua a ser para eles Deus desconhecido. Nesta manhã, aquilo que Deus quer é que o Deus desconhecido para ti seja o Deus que tu começas a conhecer, através daquilo que Ele te fala pela sua palavra e através daquilo que tu experimentas na tua própria vida. Amém? É isso que nós queremos, é isso que Deus quer. É assim que Deus quer que aconteça. Apocalipse 21, 1 a 8, porque começamos no início da Bíblia, eu gostaria de levar-vos até ao fim da Bíblia. Então vamos ao livro do Apocalipse, no capítulo 21, e vamos ler a partir do versículo 1. Capítulo 21 do Apocalipse, a partir do versículo 1 até o 8. Então vi um novo céu e uma nova terra, porque o velho céu e a velha terra tinham desaparecido e o mar já não existe. E depois vi, eu próprio, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, esplendidamente bela, como uma noiva no dia do casamento. E ouvi uma voz muito forte que vinha do trono dizendo: eis que a morada de Deus é agora entre o seu povo. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. Deus mesmo estará com eles. Limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso pertence para sempre ao passado. Vi novos céus e nova terra. A habitação de Deus está... Olha, vocês sabem, o maior segredo, que já não é segredo nenhum, mas o segredo guardado desde a eternidade e revelado a nós, através da palavra, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, é que não há nada mais que Deus, Ele queira, e está na sua vontade e ninguém vai deter, é que Ele faça habitação no meio do seu povo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus, Ele andava com Adão e Eva pela viração do dia no jardim, passeando com eles. Com a vinda de Jesus, Deus andou entre nós. E Ele prometeu que voltaria. Mas Ele disse que nos ia enviar um Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está connosco e está em nós, porque nós somos sua habitação. Mas nós temos uma bendita promessa, que é a promessa de que um dia Deus fará a sua habitação no meio do seu povo. Amém? Ok, vamos... já está. De forma honesta diante de Jesus, eu vou ler aqui. De forma honesta diante de Jesus, o que é que podemos concluir? Mito, lenda, mentiroso, louco ou Senhor e Deus? Ou seja, nós temos muitas provas, deixa-me colocar ainda antes esta situação, nós temos muitos argumentos, muitas evidências que nós podemos apresentar. Mas francamente, para mim, e já dediquei algumas centenas de horas a ler sobre estas matérias, embora não retitude uma milésima parte daquilo que tal. Mas há uma situação que cada vez que eu aproximo deste tema acerca de Deus, da sua existência, aquilo que na realidade me salta à vista, aquilo que se avoluma diante de mim, é que a maior de todas as evidências do Deus que existe, do Deus que está interessado em cada um de nós,
do Deus que nos ama como ninguém nos ama, do Deus que vai no nosso encalce, o Deus que anda à nossa procura, o Deus que, como pai do filho pródigo, na viração, na curva da estrada, Ele fica esperando para que o filho Ele venha e Ele o possa acolher de uma forma regozijosa. A evidência das evidências não é apenas o céu e a terra, nós próprios e tudo aquilo que foi criado neste firmamento e neste universo de milhões de galáxias e de milhões e milhões de estrelas, em tanta quantidade quanto a areia que existe na praia. Para que nós não tenhamos dúvida nenhuma, olha, à medida que o ceticismo aumenta, Deus vai permitindo à ciência nos desmontar, nos fazer ver, descobrir diante dos nossos olhos aquilo que é exato da parte de Deus, para que nós saibamos que há um Criador que governa todas as coisas. Mas a maior de todas as evidências é Jesus, o Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Emmanuel, que significa Deus. Emmanuel, que significa Deus conosco. Quando nós olhamos para Jesus, o que é que nós concluímos? Ele é um mito, ele é uma lenda, ele é um mentiroso, ele foi um louco. E só existem estas. Olha, eu agora vou-vos contar a história de um autor que eu aprecio muito. E agora estou-me a esquecer do nome dele. O autor de Em Defesa da Fé. Lee Strobel, já projetámos aqui na igreja, inclusive, o filme. A esposa converteu-se, ele tinha dúvidas sobre se a mulher não tinha variado assim um bocadito. E então ele dedicou 1 ano da vida dele a pesquisar acerca da fé da mulher. Chegou ao fim daquele ano e disse, não, aquilo que a minha mulher acredita é verdade. Mas ela não precisou tanto tempo. Ela era mais cabeça dura, normalmente é o que acontece com os homens, são mais cabeças duras. Então teve que andar à procura e ver como jornalista ateu. Dedicou 1 ano da vida dele a par com a sua vida profissional no Chicago Tribune e ele andou a pesquisar. Quando chegou ao fim ele disse, a minha mulher está na verdade, a minha mulher sabe aquilo que é. Cheguei à conclusão de que ela está correta. E ele disse, bom, agora estou diante de uma decisão que eu tenho que tomar. Ou aceito para a minha vida, ou rejeito. E isso vai fazer a diferença. E ele escolheu a melhor parte, ele aceitou. Aceitou Jesus na sua vida. O que é que acontece? Ao aceitar Jesus, houve uma mudança na vida dele e agora ele podia dizer, eu não sei apenas porque ouvi dizer, que era aquilo que também disseram os homens e mulheres da aldeia da Samaritana, não é apenas porque tu disseste, mas porque nós também temos visto, e o Lee Strobel também experimentou. Ele sabia acerca da realidade da existência deste Deus. Porquê? Porque Deus andou entre nós. Estamos a aproximar do mês de dezembro. Um mês em que as pessoas elas falam acerca do Natal. Mas infelizmente o Natal está roubado, expropriado daquilo que é a sua essência. Porque Natal não são luzes nas ruas. Porque Natal não são presépios acerca de alguma coisa que nós temos mais ou menos, ou alguns têm como folclórico. E eu não tenho nada contra as luzes, nem tenho nada contra o presépio. Aquilo que é necessário é nós acreditarmos que o Jesus que veio, Ele é Deus entre nós. Que veio para nos dar a prova inquestionável que não apenas Deus existe, mas Deus está preocupado com cada um de nós. E Deus se tornou visível para que nós o possamos experimentar na nossa própria vida e saibamos que Ele existe. Uma situação é um texto entre muitos outros. E eu hoje precisava ter à tarde oração e jejum, e ouvir o Samuel Pinheiro a gritar durante uma série de tempo. Ok. E então diz assim, em Lucas, o 3º Evangelho, diz assim, ouçam com atenção que este texto daria para usar só durante a manhã. Mas pronto, eu só vou ler e prestem atenção. Escreveram-se já várias narrativas de Cristo, está a dizer Lucas, lá no 1º século. Escreveram-se já várias narrativas sobre Cristo, em que se usaram relatos que nos foram feitos por aqueles que sonharam. Não, que viram. E diz que viram o que aconteceu no fim.
a meio, a 2/3, a 1/3, quase no princípio. Não, não é isso que está aqui escrito. Foram feitos por aqueles que viram o que aconteceu desde o início e que se tornaram surdos, mudos, a respeito daquilo que tinham visto. É isso? Está aqui escrito? Não. Diz, e se tornaram mensageiros da boa nova de Deus. Pareceu-me, contudo, que seria bom ordenar todos esses relatos, dos mais antigos para os mais recentes, e após um exame completo, dar-te um resumo dos factos que aconteceram no nosso meio, para fortalecer a tua confiança na verdade de tudo o que te foi ensinado. É interessante este texto. Quantas vezes fala do Espírito Santo? Nenhuma vez. O Espírito Santo não é determinante porque a palavra é inspirada por ele. É. Mas é apenas para nos provar que a investigação histórica não é inimiga da inspiração divina e da revelação divina. Porque quando Deus inspira e revela, Ele não revela nem mentiras, nem mitos, nem lendas, nem falsos, nem fábulas. Ele inspira, Ele revela aquilo que é a verdade, porque Deus é o Deus da verdade. E é tanto o Deus da verdade que até na Bíblia aparece o diabo a falar e aquilo que lá está escrito foi aquilo que o diabo disse. Mas aquilo que ele disse não é determinante na nossa vida, porque a palavra de Deus está acima. E aquilo que ele diz não tem qualquer validade na nossa vida, porque aquilo que Deus diz é que manda na nossa vida. E ele não tem voto na nossa vida quando nós estamos em Jesus. Porque é que Jesus que o determina? O Evangelho de Lucas é o Evangelho onde mais vezes se refere o Espírito Santo. Mas nestes primeiros 4 versículos está escrito que já havia alguns relatos acerca daquilo que testemunhas oculares falavam de tudo o que tinham visto e ouvido desde o início e se tornaram testemunhas da palavra. Sabem porquê? Porque quando nós vamos no carro e temos assim uma pancadita, ou uma bacadona, e há ali uma série de pessoas que viram o que aconteceu, é preciso ter, eu ia dizer sorte, mas eu não digo sorte porque já tive essa situação. É a mesma misericórdia de Deus. É a mesma misericórdia. Olha, o Senhor não se importa de ser testemunha. Sabe, pois, mas sabe, isto está muito incómodo. Sabe, pois, mas eu ouvi, mas... Olha, encontramos alguém que diz assim, não, eu ouvi, eu testemunho. Eu digo aquilo que vi. A pessoa está a hipotecar a sua própria palavra. Não tem qualquer tipo de receio de exprimir diante dos outros aquilo que efetivamente ela viu. No tempo do primeiro século, aqueles que eram mensageiros não recebiam palmas. Recebiam palmadas, açoites, vergastadas. Eram colocados na prisão, porque o testemunho de Jesus não era um testemunho popular. Havia muitos inimigos. Havia muitos que não estavam felizes, nem queriam que o nome de Jesus fosse apresentado e até proibiam. Falem de tudo. Têm liberdade de expressão para aquilo que quiserem, menos para Jesus. Só que para um cristão não há limites para a liberdade de expressão. Principalmente para aquilo que é mais importante, que é falar de Jesus. O que aconteceu a Lucas foi que ele começou desde o princípio falando com as pessoas que viram. Jesus não é um mito. Jesus não é uma lenda. Jesus não é uma fábula. Jesus é uma realidade. Jesus é a maior de todas as realidades da história humana, de tal maneira que até nós estamos em 2019 depois de quem? Cristo. Nós estamos em 2019 depois de Cristo. Porque Jesus, ele divide a história. Mas ele não divide a história apenas no sentido cronológico e da humanidade. Ele divide também a história da nossa própria vida. Um antes e um depois de conhecer a Jesus. Manso, meigo, humilde, nos conhece. Quem nós nos podemos dirigir.
perante o qual nós podemos abrir o nosso coração. Aquilo que nós não confessamos à almofada, nós podemos confessar a Ele. Aquilo que nós temos dificuldade de encarar porque temos receios e temos medos, nós podemos contar-lhe a Ele, porque Ele é aquele que limpa, é aquele que remove, é aquele que transforma, é aquele que nos leva a termos um nascimento de Deus e a vivermos de uma forma diferente. E eu ainda queria passar à frente, alguns podem passar, então já que isto... Jesus foi adorado. Na cultura... se ele tivesse nascido de uma cultura indiana, mais ou menos um, eles são milhões. Agora dentro do judaísmo, ai daquele que se atravessa a dizer que era Deus e que fosse adorado. Jesus nasceu numa cultura por trás da qual está o próprio Deus, que seria a cultura mais difícil de aceitar, que Deus se fizesse homem e que eles reconhecessem de que esse homem não era apenas Deus e a ele era devida a adoração espontânea. Nós encontramos isso na Bíblia, em outros textos, mas eu não posso hoje lê-los. Outra situação é que ele era perdoador de pecados. Todos nós conhecemos esta história, gostamos de histórias, mas histórias reais. Há um paralítico, tinha bons amigos. Os amigos pegaram nele, 4 talvez, amigos dele pegaram nele, quiseram entrar na casa onde Jesus estava e a casa estava repleta. Como não conseguiram entrar pela porta nem pelas janelas, subiram ao telhado, tiraram as telhas e baixaram. Primeiro elevador. Não foi mecânico, foi abraçá-lo. Foi abraço. E ele foi descendo, e Jesus, e eles todos a olhar e tal. E o homem paralítico foi colocado diante da pessoa de Jesus, ali no chão. E estavam lá os religiosos todos. O que é que ele vai fazer? Jesus, sabendo quais eram as opiniões deles e os preconceitos deles, preconceitos que até eram formados de uma forma errada no texto do Antigo Testamento e nas práticas que eles tinham, mas que lhes tinham obliterado o pensamento. E esse é um problema, quando a religião oblitera o pensamento. É um problema horrível. E a religião é dos piores que pode acontecer. E é por isso que a religião é causadora de tantas situações no mundo, mas nós não queremos religião, nós queremos Jesus. Porque Ele é amigo de publicanos e pecadores. Porque Ele não usa de violência. Porque Ele ampara, porque Ele abraça, porque Ele acolhe, porque Ele perdoa. E o homem foi descido. Toda a gente estava à espera e o homem também. E os amigos também. E Jesus disse, só homem, levanta-te, estás curado. Ei, vocês têm uma fé fantástica, extraordinária, que maravilhosa situação, vocês, anda lá homem, levanta-te. E o homem levantava-se, levantou-se. Mas antes disso, Jesus disse, olha, perdoados te são os teus pecados. Uá! Blasfémia! E a gente sabe bem o que é isso, que ainda hoje há muitos lugares, quando vêm determinadas coisas, é logo blasfémia, pedras. Jesus estava ali e diz para o homem, perdoados te são os teus pecados. E os religiosos começam entre eles, fofoquice, quem é? Perdoar pecados, só Deus. Sim, senhora. Só Deus pode perdoar pecados. Agora o irmão está a ver aí, suponhamos, não façam isso, está bem? Não façam isso. Mas suponhamos que eu agora dizia assim, não façam. Eu só estou a dizer por ilustração, não é para fazer. Agora, o irmão João, com a esposa dava-lhe uma pisada. E outros iam pisando quem estava ao lado. E eu, aqui de cima do púlpito, dizia, perdoo-vos a todos os vossos pecados. Mas então, o meu marido é que me pisou, e o irmão é que está a dizer que me perdoa. Mas não foi o irmão que me pisou. Foi o meu marido que pisou. E ele é que tem que pedir perdão, ele é que tem que pedir desculpa. E ali estava Jesus, voltando-se para um homem, a dizer-lhe, perdoados são os teus pecados. Tudo aquilo que ele tinha feito contra ele próprio, tinha feito contra os seus familiares, tinha feito contra outras pessoas, tudo aquilo que ele tinha pensado, tudo aquilo que ele tinha imaginado, tudo aquilo que ele tinha dito, Jesus estava ali e dizia, perdoados são os teus pecados. E os religiosos disseram, é blasfémia, só Deus pode perdoar. Eles estavam certos, só estavam errados na principal de todas os pensamentos dele, é que Jesus é Deus.
E então Jesus deu-lhes a maior de todas as lições. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem a autoridade na terra para perdoar os pecados, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, eu te digo, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Sabem uma coisa? O homem levantou-se mais rápido, porque já não tinha os pecados a carregar em cima dele. Antes dele se levantar, ele já tinha uma liberdade dentro dele, que apesar de ele estar amarrado àquela cama, ele já voava. Mas quando Jesus disse, levanta-te, o homem levantou-se. Jesus perdoava pecados. Porquê? Porque Ele é Deus. Na outra situação, Jesus fez milagres, ensinou, viveu, morreu, ressuscitou. Ele prometeu que voltaria outra vez. Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo. Voltará em breve. Passem à outra situação a seguir. Na outra a seguir, temos Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Espírito, Deus é Santo, mas eu gostaria de me prender aqui na situação de que Deus é amor. Gostaria de falar sobre os outros três, mas gostaria aqui, nesta manhã, de uma vez mais, porque para mim, Deus é amor. Ele é Santo, Deus é Trino, Deus é Espírito, mas Deus é amor. Podem passar na outra a seguir, Deus é amor. E na outra antes desta. Na outra antes desta não é a seguir, é a seguir. Desculpa lá. Porquê é que eu escolhi esta situação de que Deus Ele é amor? Porque nós temos sido bombardeados nas últimas semanas numa sociedade portuguesa que está doente. Doente de uma extrema violência. Violência doméstica. Violência na escola. Violência urbana. Violência nas redes sociais. Violência no desporto. E perdoem-me que eu não pus, mas depois como o professor está a dar a volta à situação, que normalmente aquela situação ser assim, eu só disse isso que era para ver se vocês estavam com atenção. Há ali uma que falta. E é aquela de qual todos nós somos vítimas e somos autores também. Culpados. A maior de todas as violências. É a violência espiritual. A violência espiritual é a mais terrível de todas as violências, da qual resultam todas as restantes violências. Vivemos numa sociedade violenta porque temos uma espiritualidade violentada no mais íntimo do ser humano, violentada pelo pecado, violentada pelas ofensas, violentada pelo inferno, violentada pelos demónios, violentada pelo histórico da humanidade. Cada homem e cada mulher sabem, podem até não saber e ser ignorantes, mas há uma violência espiritual na vida de cada um que necessita de ser resolvida, e só há um que nos pode resolver a situação da violência espiritual para que vivamos de uma forma diferente. A lei pode ajudar, e eu aplaudo as medidas que podem ser tomadas em termos de lei para que a violência decresça. Mas só há uma forma de lidar com a violência, a lidar com a dimensão espiritual, na qual cada ser humano está amarrado. Só duvida dos demónios e do inferno quem nunca viu uma multidão ululante. Só quem não viu um grupo, um bando. E eu dentro da escola já vi algumas vezes situações como essa. Olha-se e vê-se que aquilo não é apenas o ser humano a agir sozinho. Há ali por detrás forças violentadoras da vontade humana que aprisionam e que levam um homem a espetar uma faca na barriga da mulher.
a dar um tiro na cabeça do sogro ou da sogra, de alguém que usa o bullying, pondo em causa a dignidade do ser humano e tem prazer e nem sequer reconhece culpa quando entretanto é apanhado pelas forças policiais. Porquê? Temos uma sociedade doente espiritualmente. Temos famílias doentes espiritualmente. Temos escolas doentes espiritualmente. É necessário que seja pregado o Evangelho da libertação e o Jesus que liberta. E nós precisamos continuar a fazê-lo através de todos os meios. Passem à frente, se faz favor. Deus amou. Vamos dizer todos juntos. A gente sabe dizer. Deus amou um mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Nesta manhã, Jesus está aqui. O amor do Pai foi manifestado nele a nosso favor. E é hora de tu creres em Jesus e teres uma nova vida. E aquilo que te violenta, aquilo que te amarra, aquilo que te destrói, aquilo que te condena, aquilo que te leva à culpa, aquilo que te amargura, aquilo que te desprezinha, aquilo que te retira a eternidade, hoje, aqui e agora, seja quebrado no nome do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Eu deveria perguntar e devia pedir, e eu vou pedir. Estamos entre nós alguém nesta manhã que quer este amor de Deus. Levanta só assim o teu braço, e podes baixá-lo logo, mas levanta só porque temos ali braços levantados, graças a Deus. Há mais pessoas aqui nesta manhã que querem receber. Há aqui mais braços que se levantaram. Temos ali braços que estão levantados. Há mais alguém nesta manhã que quer receber este amor. Deus é amor. Na tua vida, Deus quer manifestar. Temos ali outro braço levantado. Quantas mais pessoas querem nesta manhã levantar o seu braço e dizer: eu quero o amor de Deus na minha vida. Eu quero o amor de Deus na minha vida. Tenho visto, Deus tem visto a sua vida. Ela está sob esse amor maravilhoso de Deus. Vi também o seu braço levantado. Vi o braço daquela menina ali, aquela criança também. O amor de Deus é para as crianças também. Vi braços mais levantados nesta manhã. Deus é amor. Deus é amor. E o amor de Deus derramado em nossos corações, Ele nos leva a viver uma vida melhor, a vida que vale a pena ser vivida para a sua honra e para a sua glória. Nós somos os amados do Pai, nós somos os amados do Filho, nós somos os amados do Espírito Santo. E quer vivamos, quer morramos, nós somos dele e somos amados, porque ninguém pode romper com esse amor. Ninguém pode romper. Enchamos-nos desse amor. Eu pedia só para que vocês passem, porque eu gostaria de falar-vos do nosso Facebook, onde há hoje tanta violência. Nós temos um Facebook da Assembleia de Deus em Benfica, com pensamentos escritos pela Lúcia, pela Sara, e algumas vezes também pela Susana. Valem a pena ser lidos e passados a outro. Podem passar à frente, passem à frente ainda. Temos a revista Novas de Alegria. É uma revista onde o amor de Deus é explícito. Levem gratuitamente. Ponham numa carruagem, num lugar de espera do cabeleireiro, de outro sítio qualquer. Vamos disseminar a palavra do amor de Deus. O diabo está a disseminar violência. Nós disseminemos a palavra do amor de Deus que amou a humanidade. Mais à frente, temos uma revista para crianças e temos uma revista para adolescentes, onde esse amor é manifesto. Não percamos aquilo que nós temos. Passem à frente. Eu só queria, tome esta ousadia. Algumas pessoas, elas pensam que só existe a Antena 1, a Mega, a RFM, e não sei o que mais do que. Nós temos uma rádio cristã que transmite 24 horas por dia através do digital. É RTM Portugal, Rádio Transmundial. Vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir e ganhar gosto por ouvir uma rádio evangélica. Passem à frente, passem à frente. E temos também o nosso Evangelho de João.
temos boa literatura para nós distribuirmos contra a violência. Contra a violência, o amor de Deus. Contra a violência, o amor de Deus. E nesta manhã, os céus estão alegres, porque houve pessoas que acolheram o amor de Deus nos seus corações. E nós também estamos felizes com ela. Amém. Deus vos abençoe. Amém. É assim, e depois disto que a gente ouviu, faz sempre sentido a gente terminar.